Boa noite, amigos, boa noite, alunos. 6 minutos com a mecânica quântica. Eu falo hoje sobre 4 questões da mecânica quântica no século XX que mudaram a ciência e a tecnologia até hoje, para o nosso bem. Essas 4 questões são 3 prêmios Nobel e uma questão de paradoxo. Em 1929, Louis de Broglie, um físico teórico francês, ganhou o prêmio Nobel através do seu princípio proposto, o princípio da dualidade partícula-onda. Uma partícula, um elétron, ou ele tem um comportamento de partícula, tem uma massa, né? E o evento dessa partícula corresponde a um tratamento dele com massa, ou essa partícula, esse elétron, tem um comportamento ondulatório. Os dois ao mesmo tempo, não. Ou você vê o fenômeno como uma partícula, ou você vê o fenômeno como uma onda. Mas os dois estão interligados, conjugados, né? A equação de Broglie, de uma forma simplista, diz o seguinte, que o comprimento de onda lambda, ele é igual à constante de Planck, né? 6,62 vezes 10 elevado a menos 27 erg vezes segundo, né? Ou 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo, dividido pelo momento do elétron, né? Ou seja, a quantidade de movimento desse elétron, que é a massa desse elétron vezes a sua velocidade, que na física a gente chama pela letra P minúscula. Então, lambda é igual a H dividido por P. Essa é a equação Nobel em 1929. Ou você tem um comportamento ondulatório, ou você tem um comportamento de massa. Em 1932, Werner Karl Heisenberg, um físico alemão, ele ganha o prêmio Nobel pelo princípio de Heisenberg, ou também chamado de princípio da incerteza. Heisenberg disse o seguinte: ou você sabe a posição da partícula, do elétron, ou você sabe a sua velocidade. Os dois ao mesmo tempo, I don't know, eu não sei. Até uma paródia, uma piada, diz o seguinte, que em 1932, Werner Karl Heisenberg, dirigindo sua Mercedes, né, alemão, né, claro, numa autobahn, é parado por um policial e pergunta: o senhor sabe a velocidade que o senhor estava? E Heisenberg diz: se eu souber a minha velocidade, eu não estou aqui. Claro, é uma brincadeira, mas é uma verdade a incerteza na mecânica quântica, onde você consegue determinar a posição ou você consegue determinar a velocidade. Isso é uma incerteza. Matematicamente, de forma também muito resumida, diz o seguinte, que ΔX, seja a incerteza é o comprimento de onda, lambda, né, é igual, né, ao momento do elétron, né, P, né, massa vezes velocidade, vezes a constante de Planck. Prêmio Nobel em 1932, Werner Karl Heisenberg. Em 33, o austríaco que tem o meu nome, ou eu tenho o nome dele, Rudolf Schrödinger, né? Rudolf Irving Schrödinger, ele ganha o prêmio Nobel pelo tratado matemático da função de onda do elétron. Eu já explanei na minha rede social, tem até um vídeo que eu fiz em uma aula minha sobre a função de onda de Heisenberg, né? de Schrödinger. Ele diz o seguinte: existe uma densidade eletrônica, né? Ou seja, uma máxima probabilidade de encontrar o elétron no átomo, nos seus níveis de energia. Essa densidade é chamada de π², né? Que é a probabilidade máxima de encontrar o elétron, né? Ou seja, a função de onda π é a função de onda, π² é a máxima probabilidade. A função de onda que eu descrevo nas minhas redes sociais sempre é igual a H sobre 2 π vezes 8 ao quadrado
etc, etc, derivada parcial em relação a x quadrado, derivada parcial em relação a y quadrado, derivada parcial em relação a z quadrado, né, que é um balanço de energia, né, da energia cinética, né, mais V, onde V é energia potencial em relação a... Tudo isso, para não confundir os senhores, é a equação ondulatória da mecânica quântica de Schrödinger, né, Rudolf Irving Schrödinger, Nobel em 33. Então, seja de Broglie, francês, pela dualidade partícula-onda, seja Heisenberg, Werner Karl Heisenberg, pela incerteza, ou seja, Rudolf, né, Irving Schrödinger, pelo princípio ou pela função de onda, essas três equações, elas balizam 3 prêmios Nobel importantes no século XX, que é a mecânica quântica. De toda forma, a quarta questão é o paradoxo, né, ou o colapso da função de onda. O que é isso? Diz o seguinte, o colapso fala o seguinte, se você consegue medir a energia de uma função de onda através de uma newtoniana, por exemplo, né, em um determinado estado quântico, você reduz essa função de onda a uma partícula. Esse é o colapso da energia quântica ou o colapso da função de onda. Eu vou dar um exemplo. É o paradoxo do gato de Schrödinger. Schrödinger propôs um paradoxo teórico, tá? Isso não aconteceu, é teoria, está na cabeça da pessoa, né? Seja uma caixa fechada e coloque um gatinho lá dentro. Existe um dispositivo acionado por um elétron que pode colidir ou não a uma cápsula onde tem um gás à base de cianureto ou de cianeto. Se essa partícula colidir e quebrar a cápsula, o gás é espalhado dentro da caixa, o gato morre, né, envenenado. Mas se não espalhar ou se não bater, o gato está vivo. Qual é a situação? O gato está vivo ou está morto? É um paradoxo. Esse é o colapso da função de onda. Depende do observador, da frequência, da energia, da sua mentalização, se quer o gato morto ou o gato vivo. De toda forma, o paradoxo da função de onda ou o paradoxo do gato de Schrödinger, que leva ao colapso da função de onda, são importantes e balizam o século XX para o século XXI. Daí você vai me perguntar, professor Rodolfo, para que isso serve? Tão teórico, tão complexo. Meus amigos, eu estou olhando aqui num telefone celular, vocês estão me vendo nos seus telefones celulares ou computadores. Isso é mecânica quântica. Satélites em órbita fechada em torno da Terra estão recebendo e transmitindo sinais para televisores, para celulares, para todas as máquinas que vocês têm na superfície do planeta. Os ônibus espaciais, os foguetes, enfim, tudo é mecânica quântica. E por que eu gosto de mecânica quântica? Porque lá na Universidade Federal, ainda aluno de engenharia, eu acabei conhecendo a mecânica quântica de forma acidental, fiz uma disciplina letiva em 1988 com o professor Bi Kanchang, né? Passei nessa disciplina, né? Com suor, mas sem lágrima. E sempre gostei de estudar mecânica quântica. Fiz uma graduação, uma pós-graduação em física, não necessariamente em mecânica quântica, mas eu sou estudioso, eu sou uma pessoa muito interessada, né, até o final da minha vida, por mecânica quântica, por física teórica. Boa noite, boa sorte.